Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, começamos aí a terça-feira com uma boa notícia. A PEC do teto foi aprovada de madrugada, como eu tinha avisado vocês. A PEC, os destaques, tudo bonitinho, aprovado em primeiro turno. 366 parlamentares votaram a favor do Brasil, 111 votaram contra. Aquela oposição rasteira e burra, né, que o PT e seus asseclas fazem e continuaram fazendo, uma oposição rasteira e burra na Câmara dos Deputados, mas há três reflexos muito importantes da aprovação dessa PEC que limita o teto de gastos públicos por até 20 anos. Quais são? Primeiro, a força do governo de Michel Temer dentro do Congresso, né? O governo novato chegou lá para tentar colocar a casa em ordem, a casa que foi desmontada por Dilma Rousseff, o PT, et caterva. E quando o governo de Michel Temer chega e consegue aprovar rapidamente, com uma margem de sobra, né, uma margem de vantagem, uma proposta como essa, que diretamente está amarrada à reforma da Previdência, já vou explicar, ele mostra força e também dá confiança ao mercado. Então, a primeira conclusão direta é essa, a força do governo Michel Temer. Então, ele está fazendo o dever de casa direitinho, levou os parlamentares para jantar, fez aquele tete-a-tete saudável na política, não o tete-a-tete que era feito antes. Vem cá, seu parlamentar, quanto é que o senhor está precisando? Qual é a emendinha que o senhor está precisando? Então não virou um balcão de negócios do toma lá da cá, comprando votos com o nosso dinheiro. Michel Temer está fazendo política. Muito bem. Segunda conclusão óbvia, né, eu já disse no começo, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é a oposição imbecil do PT, da esquerda e do alto escalão do funcionalismo público. E a terceira conclusão é que nós temos um passo importantíssimo para a reforma da Previdência, que é a principal das reformas pós-aprovação da PEC do teto. Então vamos lá, gente, vamos aí por partes. Como eu disse para você, já expliquei quase tudo em relação à força de Michel Temer, mas é muito importante ele conseguir aprovar uma medida como essa, com margem de vantagem, com votos sobrando, inclusive conseguindo um ou outro voto, né, daquele pessoal que é meio oposição, mas não é tanto, né? É aquela coisa que já apoiou a Dilma, mas não é do PT, né? Porque PT, PSOL e PCdoB, a gente esqueça. Isso aí é abaixo da linha da miséria do raciocínio político, do compromisso com o bem público, do compromisso com o Brasil. Então essa gente jamais vai votar pensando no Brasil. Eles querem que o Brasil se dane. Eles querem que você, que eu, que todo cidadão de bem brasileiro se dane. O que eles querem é só manter o poder. Pronto, né? Mas há figuras ali que acabaram votando, mesmo se colocando como oposição ao governo de Michel Temer, acabaram votando pelo Brasil. Então isso é muito importante e abre o caminho para essa segunda conclusão que eu disse para você, que é a urgência e a certeza de que a reforma da Previdência vai ser votada. O Michel Temer está dizendo que vai conversar com sindicalista, aquela coisa toda. Olha, gente, sinceramente, eu acho, presidente, que você não tem que conversar com sindicalista coisa nenhuma. Todo mundo já sabe qual é o papel dos sindicalistas, que eles estão contra, que eles não querem saber de reforma da Previdência. Agora, a PEC do teto dos gastos é amarrada à reforma da Previdência. Então, não vai ter jeito, porque a coisa está se estreitando, e se continuar do jeito que está, em 2024, acabou, não vai ter dinheiro para pagar mais nada, só a Previdência. Então o resto do Brasil para, todo mundo é demitido e vai ter que resolver e pagar só a Previdência. Então não tem jeito. Como há uma limitação, como há uma ordem, né, uma organização na casa, a reforma da Previdência vai ter que sair. E aonde é que está o grande peso da reforma da Previdência? Gente, não é nem na questão dos benefícios. Benefício é aquele cidadão que não contribuiu, né, ou contribuiu um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, ou que nunca contribuiu e acaba tendo um benefício no final da vida. Pronto, né? Aí você tem a aposentadoria por tempo de serviço, né? E isso aí, gente, por tempo de serviço nem tem que entrar, né, nessa conta aí de você vai se aposentar, né, a partir de 65 ou 70 anos. Se um camarada trabalhou 35, 40 anos, ele tem que se aposentar a hora que ele quiser, acabou. Agora, onde que está o maior rombo? É na aposentadoria do funcionalismo público, né? Aquela turma que tem um privilégio legal, né? Tem um privilégio legal que foi instituído desde sempre, né? E que recebe, é aposentado com o mais alto salário no decorrer da carreira e de forma integral. Então ele contribui um pouquinho mais, mas é um pouquinho mais, mas ele recebe absurdamente mais do que
o cidadão que está na iniciativa privada, aquele que está ali contribuindo, né, com seu INSS, aquela coisa toda. Então aí é que está o busilis. Esse rombo, né, essa turma é que tem um peso significativo quando você faz a proporção gasto-PIB. É essa turma que pesa demais e é aí que vai ter que mexer. Ora, a gente tem que pensar que, vamos lá, gente, chega de privilégios. O Brasil não está em condições de ficar dando privilégios para classe A, classe B ou classe C. Então, é preciso fazer ajustes. É preciso fazer ajustes ou o Brasil para. E o Michel Temer vai ter que mexer nesse vespeiro. E é um vespeiro, gente, é um vespeiro porque na hora de cada um, né, defender o seu próprio umbigo, vira uma coisa de louco. A gente viu aí o posicionamento, como eu disse, do alto escalão, é o terceiro ponto que eu quero conversar com você, do funcionalismo público em relação à PEC do teto, né, os procuradores, o Janot, né, eu comentei isso ontem com você, mas quero reforçar, dizendo que ia faltar dinheiro para operações como a Lava Jato. Mentira deslavada e descarada. Dinheiro tá faltando para tudo já. O que o governo tá fazendo é dizendo o seguinte: ei, pessoal, presta atenção aqui. Eu, governo, vou botar ordem na casa. Gastaram tudo e mais um pouco, entraram no cheque sem fundo, o Brasil tá endividado, a gente não tem mais para onde correr porque é juro sobre juro correndo, então peraí que eu vou botar ordem nessa bagunça. Botando ordem na bagunça, a gente vai definir prioridades. Aí tem os mentirosos que dizem que vai reduzir o dinheiro para a saúde. Mentira, aumentou. Aumentou o percentual constitucional, né? Já tinha lá essa possibilidade para a PEC do teto, houve esse aumento do percentual repassado para a saúde. Então é mentira, conversa fiada, né? E aí vem a Associação dos Procuradores, né, os magistrados, né, dizendo o seguinte: olha, vai faltar dinheiro para o Judiciário, para o Ministério Público. Mentira, conversa fiada. Como disse ontem o Gilmar Mendes, é um grupo seleto de procuradores, dos ricos procuradores, querendo defender os seus benefícios. Olha, gente, eu tenho todo o respeito pelos procuradores, mas a hora é de pensar no Brasil, não é de pensar no seu naco, no seu dinheirinho, né? Então todo mundo tem que fazer sacrifício, menos os procuradores, menos o alto escalão, o mais alto escalão dos magistrados. Ora, vamos lá, né, gente? Chega a ser patético, chega a ser ridículo, né? É esse tipo de oposição que fez o PT ontem na Câmara dos Deputados. Uma oposição burra, imbecil, né? Simplesmente tentando prejudicar o Brasil, porque, como eu disse, eles não estão nem aí com o Brasil, né? E tentando fazer críticas imbecis, críticas infundadas, críticas de má fé, né? Não é nem só imbecil, é de má fé, para tentar desgastar e fazer com que a PEC do teto não seja aprovada. Mas ela é essencial para o Brasil. Sem a PEC do teto, o Brasil não sai do vermelho. Sem a PEC do teto, o Brasil não sai do buraco. É isso aí, pessoal. Curte, espalha, compartilha e não esqueça que ainda há um longo caminho até a aprovação final da PEC do teto, ou seja, tem que votar em segundo turno na Câmara, em mais 2 turnos no Senado, e se não houver modificação no Senado, aí sim, vai para as mãos aí do presidente Michel Temer. Se não, gente, vai ter que voltar para a Câmara, né? Se houver modificação no Senado, volta para a casa de origem, e eu espero que os senadores ajam com responsabilidade. Os senadores que eu digo, aqueles que merecem respeito. Não tô falando da bancada da chupeta, Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Faria, porque esses aí vão tentar só atrapalhar, que é o que eles têm feito com o nosso Brasil. Só atrapalhando. Mas, por sorte, ainda há homens, né, preocupados, por bem ou por mal, né, por bem ou por mal, com a situação econômica do Brasil. E é isso aí, pessoal. Curte, espalha, compartilha, a gente se fala já já.